Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo o tema da campanha, Lucas 9, 23. Vou estar lendo para não tomar tempo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Agora nós vamos para Lucas 14. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí nós vamos para o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Glória a Deus, igreja, o Senhor está na casa. Glória a Deus. Grande é a presença dele neste lugar. Quando eu subi, eu estaria ministrando hoje, eu relutei com o Senhor para não entrar no tema. Porque é muito forte, um tema muito forte que tem falado muito comigo. E aí eu comecei a falar para o Senhor o que eu acharia que eu iria ministrar. Mas o Senhor, ele falava para mim, tem que ser dentro. Porque essa campanha foi dada para ensinar a igreja a renunciar tudo. E aí foi falado através de todos que ministraram antes de mim, eu falei: Senhor, o que eu vou falar? Todo mundo já falou? Aí eu estava lendo, né? Esses dias, me preparando, e eu queria fugir do tema e o Senhor me levava para o tema. Aí quando foi esses dias, o Senhor me fez lembrar de Lucas 14, eu fui ler. E aí ontem, foi o tempo que eu tive para sentar para estudar, eu li. E aí o Senhor falou: é isso que você vai falar. Então, nessa campanha já vem sendo falado muito da renúncia que o Senhor está pedindo para a igreja. Porque se Ele está tendo uma campanha falando para renunciar, é porque ainda falta muito para todos nós renunciarmos. E aí eu fui ler, né? E o Senhor, ele já colocou no meu coração, desde o início da campanha, que eu ia trazer exemplos de renúncia dentro da Bíblia. E aí eu comecei a ler, me chamou a atenção. Porque ele diz, né, no 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí eu fui buscar o que queria dizer aborrecer. E aonde eu busquei, pelo estudo que eu fiz, aborrecer quer dizer que não pode amar a nenhum desses mais do que ao Senhor. Então a gente não pode amar a nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, maridos. Não podemos amar nós mesmos acima do que o Senhor, né? O Senhor, já foi dito nessa noite, vem sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando eu e você viemos aqui, levantamos as mãos e dissemos que nós aceitamos a Jesus, porque na verdade Ele aceitou a nós, nós já estamos renunciando o nosso eu. E aí o Senhor falava assim para mim: você vai falar do preço do discipulado, que é aqui o tema que está aqui. Antes de 25 está aqui, o preço do discipulado na minha Bíblia. Porque para você renunciar ao Senhor, parece ser, renunciar as coisas para o Senhor parece ser fácil. Ah, missionária, eu aceitei a Jesus, eu venho na igreja, já renunciei. Não. É muito além, foi dito essa noite, do que é a renúncia para o Senhor. E para nós sermos discípulos do Senhor, é muito mais. Porque para ser discípulo do Senhor não basta só eu dizer que eu sou, eu vim só à igreja, sentar na minha cadeira e amém. Aqui tem muitas coisas que devemos fazer para poder seguir ao Senhor e ser chamados de discípulos dele. Glória a Deus. Aí o 27 fala: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O vier após mim diz que é algo para você se juntar com o Senhor. Então, quando você levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, você está se juntando ao Senhor, mas não é de qualquer maneira. Não dá para mim falar: olha, igreja, eu me ajunto ao Senhor, eu sigo ao Senhor, eu sigo ao Senhor, mas já foi dito essa noite, eu continuo fazendo a minha vontade. E essa campanha, ela vai nos ensinar a fazermos a vontade do Senhor. Aleluia. Que é difícil, não é fácil a gente estar aqui renunciando o nosso eu, a nossa vida, os prazeres
que o mundo nos dá, né? Porque tem muita coisa lá fora sendo oferecido. Muitos de nós já passamos por vícios, já passamos por vidas diferentes, onde experimentamos muitas das coisas. E para hoje estarmos aqui, a gente precisou renunciar. O Senhor, ele falou assim, filha, você vai dar exemplos. E a gente vai começar com Abraão. Em Gênesis 12. Em Gênesis 12, do 1 ao 4, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Aí vocês podem falar, o que isso tem a ver com a renúncia? Nós sabemos que aqui, Abraão, né, que nem é Abraão, ele foi chamado e não conhecia o Senhor. E ele ouviu o Senhor falar com ele, e o Senhor disse para ele sair do meio da parentela dele, para ir para uma terra desconhecida, para um lugar que ele nem sabia se existia. Ele teve uma escolha. Ele poderia falar, eu não vou. Como eu vou sair do meio da minha família? Como eu vou largar o povo, meu povo, e vou seguir uma voz que eu não conheço? Mas ele renunciou à família. A primeira coisa que é muito difícil, igreja, é nós renunciarmos à nossa família. Porque quando nós vamos para Jesus, a nossa família muitas das vezes é os próprios perseguidores da gente. Você tem que renunciar. Como você vai renunciar à sua mãe, os seus irmãos? Não é abandonar, é renunciar por Deus, ouvir somente ao Senhor. Aquele ouviu ao Senhor e foi para uma terra que nem ele sabia onde era. Será que eu e você estamos renunciando mesmo? Será que eu e você estamos ouvindo a voz do Senhor? Estamos ouvindo o Senhor falar, ei filho, ei filha, percorra esse caminho. Será que nós somos capazes de obedecer sem nem saber até onde vai esse caminho? Abraão, ele foi ouvindo a voz do Senhor. Se esse Deus está falando, eu vou. Foi louvado aqui, que se Deus comigo for, eu irei também. E aqui ele foi. Né? Ele poderia não ir. Porque eu fiquei lendo, eu falei, Senhor, mas se ele não fosse? Né? Não teríamos hoje essa palavra para falar. Mas ele poderia. E quantas vezes o Senhor manda você e eu renunciar algo e nós não renunciamos? Nós não obedecemos a voz do Pai. E o Pai não fez essa campanha somente para vocês virem aqui sentar e olhar para nossas caras, não. O Pai fez essa campanha para vocês aprenderem a renunciar verdadeiramente tudo aquilo que está impedindo vocês de buscar o Senhor verdadeiramente. Aleluia. Porque não é de qualquer maneira, igreja. Não é simplesmente entrar dentro da casa do Senhor, sentar, da mesma maneira que entrar, sair e continuar. O Senhor quer mudança da igreja. O Senhor quer mudança de dentro para fora. Aleluia. E começa renunciando. Aqui ele renunciou. Ele poderia ter permanecido. Para onde eu vou? Quem vai comigo? Deus. Deus estava com ele. E ele permaneceu e foi. E aí nós vemos mais uma renúncia de Abraão, em Gênesis 22. Que é quando o Senhor, ele pede o único filho. Né? Ali, Isaac é o filho da promessa. Diz assim, aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Mais uma vez, aqui Abraão ouve a voz do Senhor. Sabemos todos nós que Isaac é o filho da promessa. Deus deu, Deus toma. E aqui Deus provou, não só pediu uma renúncia de Isaac, como ele provou a fé de Abraão. Porque ele deu o filho, nós já aprendemos que ele já tinha uma certa idade. E aí o Senhor pediu aquele filho de volta. E eu penso comigo, ele poderia negar.
Como assim, Senhor? Meu filho, aquele que o Senhor me prometeu, e o Senhor quer que eu vou lá entregar ele de novo para o Senhor? Ah, vou não. É meu filhinho amado. Foi falado aqui essa noite. Mas ele foi. Todos nós acreditamos que com tristeza no coração. Porque qual de nós vamos entregar o nosso filho? Né? É difícil, é forte. Não dá para imaginar o sentimento que Abraão teve, a dor que ele teve. Mas ele pegou o menino e foi. Sabendo que Deus poderia fazer algo, como também Deus não poderia. Ele foi. É uma renúncia, igreja. Ele estava renunciando o próprio filho por amor ao Senhor. Aleluia. E quantas vezes o Senhor está pedindo que nós abramos mão de algo, por Ele a gente não é capaz. Talvez de você deixar de ficar lá na sua casa, sentado, fazendo o que você faz todos os dias e estar no culto. Talvez deixar de ir a um lugar para estar buscando ao Senhor. Aqui é um filho. O Senhor ele ainda não está pedindo o meu e o teu filho. Ele está pedindo que nós venhamos a servir Ele verdadeiramente, todos os dias. Que nós venhamos estar com o coração aberto para o Senhor e disposto a obedecê-lo. Porque é que é uma obediência. Será? Nós não iremos entregar nossos filhos. Mas às vezes o Senhor está falando, ei filho, hoje é dia de culto, ei filha, vai lá me adorar. Já foi dito essa noite. Ai, hoje não, hoje eu estou tão cansado. Ah, mas hoje está frio. Ah, mas se eu for, vamos ficar com caras e bocas aqui. Mas você está querendo agradar o Senhor ou você quer agradar as pessoas? Abraão é que agradou ao Senhor. Ele teve fé. Eu vou levar, eu não sei o que ele vai fazer. Se eu vou voltar com o menino ou não. Mas eu confio naquele que me chamou. Deus, será que a igreja confia naquele que chamou ele? Aquele que é capaz de fazer todas as coisas? Ei, igreja, Deus tem falado muito. Igreja minha, eu dou. Vocês vão esperar o Senhor tomar? Vocês vão esperar o Senhor apertar? Vamos despertar, igreja. Aleluia. O Senhor quer renúncia, mas não é renúncia da boca para fora, não. Porque você pode vir aqui e falar para nós, eu renuncio tudo. Só que o Senhor conhece o seu coração, amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem a renúncia também que o Senhor colocava no meu coração, da gente renunciar os nossos interesses pessoais, que é a nossa vontade. Muitos falam, eu não queria estar aqui. Eu discordo, porque o meu maior prazer é estar na casa do Senhor. Mas quantas vezes a gente não quer, pela prova, pela luta, pela circunstância, pelo cansaço, por qualquer outra abobrinha que vocês queiram inventar, e não quer estar na casa do Senhor. Hoje eu tenho que limpar, amanhã eu tenho que trabalhar, na segunda eu tenho que passear, na terça eu tenho que pastorear alguém lá, não sei lá onde. O Senhor só está vendo, você colocando tudo na frente dele. E foi dito essa noite que o Senhor tem que ser prioridade na vida de cada um que aqui está. Aleluia. E o Senhor está dizendo, eu estou sendo sua prioridade. Muitas das vezes a minha prioridade é o meu marido, muitas das vezes a minha prioridade é os meus filhos, muitas das vezes a minha prioridade é o meu trabalho, muitas das vezes é o meu cansaço, ou é simplesmente uma desculpa qualquer. Hoje não. E o Senhor está falando, é assim que você renuncia tudo por amor de mim? Dizendo hoje não? E amanhã? Será que amanhã vai ser o tempo? Será que vai dar tempo de você vir aqui e falar, ei Senhor, hoje eu renuncio tudo por amor a Ti? E Ele vai dizer como foi dito essa noite, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Igreja, o Senhor está cobrando a igreja. Se vocês ainda não entenderam, vocês vão entender. Ele quer uma renúncia de tudo aquilo que tem afastado eu e a igreja de buscar, de fazer algo para o Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é vir aqui, sentar e ficar pensando na morte da bezerra, não. Quando a gente chega, a gente tem que deixar os problemas lá na porta. E aqui entrar a adorar verdadeiramente o Senhor. Parar de dar desculpa para buscar o Senhor. Parar de dar desculpa para fazer a vontade de Deus. Porque vocês não estão aqui para fazer a vontade dos pastores, não. Vocês estão aqui para fazer a vontade de Deus. E o Senhor não quer mais ninguém sentado na casa dele de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ele me levou em Daniel. Daniel 1:8. Põe para mim, Aleluia, por favor.
Eu acho que me chamou muito a atenção também o de Daniel, porque nós sabemos que Daniel era jovem quando foram levados cativos. E ali foi apresentado muitas coisas para eles, principalmente para Daniel. E ali ele poderia aceitar, estou cativo, numa terra que não é minha, com um rei ou um chefe, sei lá o que não é meu, que está mandando em mim. Todo mundo está obedecendo. Ele poderia obedecer, ele era jovem. A gente tem uma visão de jovem, que jovem é inconsequente. Jovem não pensa na consequência. Mas aqui Daniel, ele não só pensou, como ele foi fiel ao Senhor. Como ele teve fé. E ali, Daniel, no 8 diz, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pensa só que ousadia de Daniel. Eu e você lá no mundo, lá na balada, vamos pôr bem assim. Eu não sei o que o crente vai fazer na balada, mas vamos usar esse exemplo que o Senhor me mandou. Estamos lá numa balada, todo mundo bebendo. Nós temos a escolha de beber ou não beber. Muitos vão olhar, todo mundo está bebendo, eu vou beber. Quem está vendo? Eu tenho que me igualar, tenho que fazer igual. Porque eles estão fazendo. Se eu não fizer, eu vou ser careta. Se eu não fizer, vão zombar de mim. Só que se eu fizer, eu estou zombando de Deus. Eu estou negando ao Senhor. Eu estou dando as costas para o Senhor. E Daniel, creio eu, que ele pensou em tudo isso. Se eu comer dessas coisas que eles estão me oferecendo, que todos nós sabemos, e Daniel sabia que era sacrificado, era oferecido aos deuses, ele estaria entristecendo o Senhor, estaria indo contra o Senhor. Então é uma atitude muito linda de Daniel. Ali ele mostrou que ele servia verdadeiramente ao Senhor. Será que a igreja conseguiria dizer não participar daquilo que o mundo faz? Porque infelizmente as igrejas hoje em dia estão deixando o mundo entrar na igreja. Mas é legal porque traz mais gente. Mas se deixar fazer isso, vai encher de jovem. Mas essa igreja é cafona. Só tem um monte de gente falando abobrinha, só tem um monte de pessoas velhas sentadas lá, enquanto as outras igrejas estão lotadas, mas estão lotadas de idolatria, estão ali comendo dos manjares que está sendo oferecido, estão desagradando ao Senhor. E eu e você temos que ter um discernimento como teve Daniel, de se afastar daquilo que nos afasta do Senhor. Ei, igreja, pode oferecer o manjar, pode oferecer para você a bebida, pode te oferecer o cigarro, seja como Daniel e diga não. Não queira imitar o mundo, igreja, nós somos chamados para imitar Jesus. Se afasta daqueles que querem te levar para o buraco, daqueles que falam, bebe aqui comigo, seu pastor e a sua pastora não está vendo não. Mas se você fizer lá naquela sua igrejinha, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, mas o meu Deus está sabendo. Aleluia. Meu Deus está vendo tudo. E Deus conhece a cada coração e sabe o que cada um faz fora de dentro dessa casa. A partir do momento que cada um sai por aquela porta, Deus contempla o coração. Deus já sabe aonde o seu pensamento está. Eu vou sair daqui, eu vou ali um pouquinho me divertir naquela festa, vou dar uma dançadinha, vou ali conversar um pouquinho, beber um pouquinho, pode ir, mas Deus está vendo tudo. Aleluia. Depois não adianta chorar não, depois não adianta murmurar, falar que o Senhor é injusto. O Senhor é tão justo que hoje eu e você estamos aqui, amém? Aleluia. E aí, uma renúncia que eu acho também muito forte, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sempre, nas minhas ministrações, Deus me faz lembrar deles. E eu acho muito bonito, porque é um exemplo de fé. Em Daniel 3, 16, que eu não vou ler tudo, que nós já conhecemos a história, né? O rei lá fez uma imagem de ouro, uma estátua, queria que todos se prostrassem, fez um decreto para que todos se prostrassem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego também colocaram no coração deles não se dobrarem a estátua nenhuma. E sempre tem alguém te observando.
sempre tem alguém te olhando. E sempre tem alguém querendo ir fazer uma fofoca da sua vida. Às vezes não sabe nem o que você está passando. Não sabe nem o que você está indo fazer. Mas corre, ó, vou correr ali, vou mandar um zap para os pastores, que fulano está fazendo tal coisa. Que fulano está indo por outro caminho. Porque o tempo inteiro o servo de Deus ele é observado. Sempre tem. Lá fora e aqui dentro também. Porque muita gente vem aqui só para observar e levantar as calúnias contra a vida dos irmãos, contra a vida dos pastores. Mas só que não quer ajudar. Não quer saber o que cada um passa. Verdade. E aqui eles estavam de olho nos 3. Eram 3 jovens também, creio eu. E aí eles correram ali para o rei e disseram: ei, mas rei, o senhor não fez um decreto? Que todos têm que se ajoelhar? Que todos têm que se dobrar? Sempre tem, né? Ah, mas quando você serve a Deus, você não pode isso, né? Ah, eu vi lá fazendo isso, vou levar a conversa, né? Porque a língua não cabe dentro da boca. Glória a Deus. E aí ele correu lá, passou para o rei o que estava acontecendo, que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam. E o rei ficou irado, né? Porque para ele, naquela época, todos tinham que fazer o que ele estava mandando. E ele foi questionar. Ei, sempre vai ter alguém para questionar. Mas por que você abandonou o mundo? Por que você vai seguir Jesus? Mas por que você vai tanto para essa igreja? O que tem tanto lá? Nossa, mas por que você não é mais como você era? Você não fala, não senta mais aqui comigo. Ah, você agora está ficando chato, chata. Você não é mais aquela pessoa agradável. Somos mesmo não, porque nós estamos aqui para agradar o Senhor. Glória a Deus. E aí, quando o rei foi questionar, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que eu e você temos essa coragem, essa autoconfiança de responder dessa maneira para aqueles que estão tentando te tirar do foco? Eles responderam assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar. Aleluia. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aleluia. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus e nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Será que a igreja de hoje é capaz de não se dobrar ao que estão fazendo com a casa do Senhor, de não permitir que o mundo entre, de não adorar outro Deus, de não buscar outras coisas a não ser a palavra do Senhor e a servir a Deus? Aqueles poderiam se dobrar. Pensa, gente, era uma população toda que tinha que se prostrar, e somente 3 de pé, não tinha nem como o rei não ver. Não precisava nem daquela pessoa e falar, né? Porque o rei iria ver. Porque está todos eles lá, todo mundo prostrado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Não vamos nos prostrar. Só que a igreja hoje troca muitas vezes o Senhor por qualquer coisa. Deixa o Senhor por qualquer coisa. Ah, mas estão rindo da minha cara, estão me zombando, vou parar. Aí não vou mais para essa igreja não. Quando eu passo ali, todo mundo zomba. Ah, não, é melhor eu seguir esse caminho e deixar o de Jesus. Não, faça como eles, não se prostre. Adore somente ao Senhor. Diga não para o mundo, igreja. Não ligue para aqueles que estão te pressionando a largar Jesus. Foi dito nessa noite pelo nosso pastor que o quão vai ser impossível para quem negar a Jesus. Então não ouça, muitos vão andar do seu lado, muitos vão chegar em você e abandona esse Deus. Ele não está fazendo nada por você. Ei, para de ir naquela igreja. Você vai todo culto e eu não vejo nada, mas não tem que ver mesmo não. Porque nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós não viemos aqui fazer uma troca. Ei, Jesus, nós vamos hoje, o Senhor nos dá isso. Não. Aqueles poderiam se prostrar, mas eles continuaram de pé, adorando ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor. Aleluia. E a igreja
pulei aqui, igreja, mas nós vamos falar de José, que Deus está me cobrando. Gênesis 39. Glória a Deus. E aqui a gente pode falar que é uma renúncia carnal, né? Porque ali ele foi tentado pela mulher de Potifar. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Será que nos nossos dias a gente estamos tão preocupados em não pecar contra o Senhor? Em dizer não aos nossos desejos carnais? Porque ir lá fora e cobiçar a mulher do outro, cobiçar o marido do outro, cobiçar a mulher alheia, ou olhar, desagrada ao Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor, ele não se agrada do adultério. Aqui estava ele e a mulher de Potifar. Creio eu que José era jovem, bonito, chamava atenção, e ela ficou doida por ele. Ele poderia se aproveitar. Ninguém está vendo. Mas ele foi fiel e renunciou. Renunciou a ela e renunciou à vontade dele. Porque é difícil, igreja, renunciar à nossa própria vontade para servirmos ao Senhor. O povo hoje acha que dá para servir ao Senhor fazendo a própria vontade. O Senhor diz: ei, não dá não. Aqui vocês fazem somente a minha vontade. E se vocês não estão felizes, podem se retirar. Porque aqui é a vontade do Senhor. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é a vontade do meu marido. Igreja, quando eu me converti, se fosse pela vontade do meu marido, eu não estaria aqui. Eu tive sim que dizer muitos não para ele. Eu tive sim que renunciar, sim. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me tirou do fundo do poço. E se eu tivesse lá todas as vezes que ele falava assim: ah, não vai para essa igreja não. Ah, tá bom, amor, eu não vou. Aonde eu e ele estaríamos hoje? É verdade. Ninguém ia fazer nada por nós. E me doía ir contra a vontade dele, mas eu ia. Muitas das vezes eu tinha um pastor que falava: você tem que ser sábia. Eu sou sábia, pastor. Eu sou sábia, mas da minha maneira. Por quê? Eu estava esses dias falando para uma irmã, eu nunca me esqueço de onde Deus me tirou. Quando Deus me encontrou, igreja, eu me encontrava mais do que no fundo do poço. Eu acho que eu me encontrava já chegando no Japão. Só que ninguém sabia. Porque eu tinha 2 filhos, eu não tinha trabalho, eu era viciada. E eu estava ali achando que tudo aquilo era bom demais, agradável, ai que legal. Mas só Deus sabe o que eu passava no meu íntimo. Eu sempre fazia as mesmas coisas todos os dias. Bebia, usava droga e me arrependia. Chorava: Senhor, eu não vou fazer mais, Senhor, me perdoa. Olhava para os meus filhos e tinha dó. Mas eu não renunciava aquilo. E aí cada vez mais eu ia para o fundo do poço. Cada vez mais. Até que o Senhor Jesus olhou para mim e estendeu a mão dele e me puxou de lá. Porque eu vim, não foi pela minha vontade não. Eu vim foi pela vontade do Senhor. Aleluia. Porque insistiram tanto na minha vida que eu falei: gente, se eu não for, não vão me deixar em paz. Eu vou para nunca mais voltar. E nesse dia que eu recebi o último convite, porque foi quando Deus marcou o encontro comigo, eu estava trilouca. Eu estava bebendo e usando desde, se não me falha a memória, das 10 e pouco da manhã. Acho que eu já não estava nem mais em mim. E quando eu recebi o convite de novo, porque já me chamavam desde que me conheciam, era por volta de 11 e pouco da noite. E eu disse: eu vou, mas eu não estava nem em mim. Estava com um copo na mão, tinha ido pegar farinha. E falei que ia seguir meu caminho com quem estava do meu lado. E fui, continuei até as 3 da manhã, bebendo e usando. Como, eu não sei, mas eu estava de pé, da minha maneira. E eu acordei no outro dia, fui para casa, e eu passei muito mal, eu nunca passava mal. Eu usei droga por muitos anos e eu nunca passei mal, mas naquele dia eu passei tanto mal que eu pedi misericórdia. Eu falei: eu vou morrer. Eu olhei para os meus filhos: eu vou ficar sem mano.
E aí, no outro dia, quando eu acordei com uma dor de cabeça imensa, eu levantei da cama e falei, nossa, eu acho que eu prometi algo para alguém, mas eu não me lembro. E o meu filho, Micael, tinha 6 anos. Ele disse, mãe, a senhora prometeu para fulano que a senhora ia para a igreja. É? Eita, ferrou. Agora eu tenho que ir. E foi uma luta a igreja. Foi uma luta porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Era a mesma batalha espiritual. Porque eu sentia vontade de ir ao mesmo tempo falar, não vou não. Aí eu era uma pessoa que eu cresci ouvindo dizer que não tinha pastora nas igrejas, né, que não era uma coisa que o Senhor se agradava, e eu não queria nunca ir numa igreja de pastora. Exatamente. Quando eu cheguei lá em cima na porta, Deus deu, eu não consegui entrar. E eu falei assim, eu não vou entrar. Aí me empurraram, vai entrar sim. Ai, Jesus, vou entrar. Aí entrei. Quando eu cheguei na porta, o pastor que estava dirigindo o culto, já começou dali Deus falar comigo. E aí eu parei na porta, não quero entrar, vai entrar. Aí tinha uma irmã abençoada que estava sentada lá na frente e gritou, senta aqui! Logo na frente eu fui. E Deus falou tanto comigo que Deus usou cada um aquele dia para contar a minha história, da maneira que Deus mostrou para cada um. E no final do culto, eu lembro que eu fui orar com a bispa, nem acreditava muito pastora, né? Aí eu fui lá, vamos orar com a bispa, vamos lá, né? E aí Deus usou a bispa, como sempre usa, para a glória dele, e falou para ela, falou para mim, filha, você quer aceitar Jesus? Eu falei, já estou aqui, né? Vamos aceitar esse Jesus aí. Que na verdade, eu estava me reconciliando, porque eu já conhecia Jesus desde pequena. Já frequentei a Assembleia e depois me afastei para ir viver os prazeres do mundo. E ali Deus começou a trabalhar. Então eu sei que Ele me enxergou, Ele me salvou. Ele salvou os meus filhos. Porque se Ele não tivesse me achado, o que seria dos meus filhos? O que seria de mim? Eu era uma pessoa muito perturbada, que eu pagava para entrar numa confusão. E quando eu usava, era pior, porque o capeta abria meu ouvido, meus olhos, eu via e ouvia até o que o próprio ele duvidava. E eu ia para cima. Nunca tive medo, né? Eu ia ali, muitas vezes, eu sei que Deus me deu livramento. Então, quando o meu marido, que foi Deus que me deu, falava para mim, você não vai para essa igreja. Eu só olhava para ele e falava, eu vou. Eu não vou para a igreja, eu vou lá agradecer e adorar aquele que me salvou, aquele que me tirou do fundo do poço, o único que teve misericórdia e que pôde mudar a minha vida, e mudou a igreja. Quem me conhece sabe que eu era 8 anos e o que eu sou hoje. Ainda continuo num tratamento, um processo muito grande que Deus tem comigo no meu temperamento, mas para a glória de Deus, a cada ano que eu permaneço com o Senhor Ele me molda, eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida e me mudar mesmo de dentro para fora, porque isso é renúncia. Eu passei esses dias no meio da campanha, eu tive que renunciar ao meu eu, e não foi fácil, igreja, para alguém que não aceita levantar a voz, para alguém que nunca aceitou que falasse mais alto do que eu, ter que me calar e ouvir o Espírito Santo dizer, fica quieto. Aleluia. Isso é renúncia, e eu aprendi nessa campanha. O Senhor falou através de cada um deles que pregou antes de mim o que é renunciar. Eu vejo a renúncia na minha vida e sei que temos muito mais a renunciar. Às vezes a nossa vontade é chegar do trabalho e ficar em casa. É deitar na cama e descansar. Mas o Senhor está mandando a gente renunciar. E renunciar o pecado. Não é só o pecado que você faz e ninguém vê. É o pecado da fofoca, é o pecado da intriga, é o pecado de ficar indo e trazendo, é o pecado de vir aqui dentro e roubar da cara do Senhor, que já foi dito essa noite. O Senhor não quer mais a zombaria na casa dele. Vamos renunciar, igreja, porque Ele vai voltar para nos levar. E já pensou, já foi dito, nós chegamos lá. Eu venho na igreja de segunda a segunda, faço tudo o que o Senhor quer. E chegar lá e não mandar, a gente se apartar dele, porque a gente não foi capaz de renunciar um algo. Verdade, Jesus. Não foi capaz de fazer a vontade do Senhor. Porque ir para a igreja é chato, ficar lá sentado 2 horas no papel com aqueles irmãos. Vem olhar para a nossa cara, não. Vem olhar para Jesus. Aleluia. Você olhar para Jesus, pegar sua cruz e seguir, você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua vida. Não vem aqui para agradar os pastores. Não vem aqui para agradar nenhum de nós, porque nós não estamos aqui para agradar ninguém.
Nós estamos aqui somente para agradar ao Senhor, que entregou o Filho dele por amor de nós. Ele disse que se a gente não carregar a nossa cruz, nós não podemos ser discípulos do Senhor. Não dá para ser discípulo do Senhor, igreja. Me desculpa. Sentado na sua cadeira, pensando que você vai comer na sua casa, o que você vai fazer quando você chegar lá. Para ser discípulo de Jesus, você tem que abandonar tudo, pegar a sua cruz e seguir Ele. Amém? E as palmas louvam ao Senhor.